Olá, está no ar o Gente é Gente, o programa da APAE Bauru em parceria com a TV Unesp e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão. A APAE Bauru é uma entidade de assistência social que presta atendimento e assessoramento à pessoa com deficiência, além da defesa de direitos, articulada com outras políticas na área da educação e da saúde. Durante os nossos programas, conheceremos melhor a APAE Bauru, seus serviços e o que ela tem de melhor: gente. No programa de hoje, vamos compreender melhor a deficiência e seus impactos através da perspectiva da própria pessoa com deficiência. Atendendo quase 5.000 pessoas por mês, a APAE Bauru atua defendendo os direitos, apoiando a família e buscando a construção de uma sociedade inclusiva. Nossa equipe foi até a instituição acompanhar suas atividades e entender melhor a rotina dos alunos e usuários. Vamos conferir. Aqui na APAE, as pessoas com deficiência, seja ela física, sensorial ou intelectual, recebem todo o suporte possível no que diz respeito às áreas sociais, da educação e da saúde. Todas as atividades que são desenvolvidas têm como objetivo tornar a vida da pessoa com deficiência exatamente o que ela deve ser: uma vida normal. Eu tenho uma dificuldade muito séria aqui na mão. Na mão direita. Eu não consigo mexer ela. Eu faço de tudo. Eu estudo, eu acompanho meus colegas. Eu ajudo se precisar. A pai ajuda. Me ajudou a andar. Me ajudou eu falar. Eu aprendi a ler, a escrever tudo aqui. De fora, a gente não tinha ideia do que eles oferecem para o paciente aqui, né? A gente acha que é uma escola só, mas eu tive atendimento médico, eu tive acompanhamento neurológico, eu tive acompanhamento com fisiatra, eu tive acompanhamento nutricional, eu tive acompanhamento psicológico, tenho acompanhamento fisioterápico até hoje. Então, assim, eu encontrei aqui, eu costumo dizer, o início do meu caminho para a recuperação total. Quando eu comecei a fazer o tratamento aqui, eu cheguei numa cadeira de rodas, porque, como eu falei, eu não tinha força na perna, não tinha força no braço. Aí, com os inícios dos trabalhos, a gente foi aos poucos recuperando, né? Aí saí da cadeira de roda para o andador. Aí do andador eu fui para uma bengala de apoio, né? Que me servia de apoio. E hoje eu uso uma bengala que é mais uma bengala de equilíbrio, né? Porque a força foi recuperando, a capacidade foi recuperando e hoje a vida é praticamente normal. Enquanto dentro da entidade a convivência se dá de forma natural, fora dela, um simples caminhar na rua pode acabar ainda atraindo a atenção das pessoas próximas. E o que para alguns pode ser considerado diferente, para muitos outros é apenas parte de mais um dia comum. Deficiência não é um sinônimo de doença, portanto, ela não é e não pode ser um obstáculo para que qualquer pessoa consiga viver uma vida normal. A pessoa com deficiência nada mais é que um cidadão com os mesmos direitos e deveres que os demais. É diferente do que a gente vê hoje, né? Hoje a gente está sobrecarregado aí de coisas, de individualizações, né? Todo mundo pensa em si mesmo e tudo mais, tal. E aqui a gente vê que eles pensam no bem-estar do paciente. E eu acho que isso é tão importante quanto o tratamento em si, né? Porque um complementa o outro. Então você acaba tendo o tratamento médico, o tratamento para a sua recuperação e ao mesmo tempo você tem profissionais que querem e estão dispostos a ajudar o próximo. Então eu acho que isso é muito bonito, sabe? É uma coisa que de fora a gente não vê, mas você sente isso quando vem para cá. A deficiência é uma condição que está presente na vida de algumas pessoas. Traz, sem dúvida, um impacto e requer apoio em diferentes áreas da vida. No entanto, a deficiência por si só não define a pessoa.
são as aprendizagens e a história de vida associada à condição da deficiência, que, de fato, diz quem a pessoa é. No próximo bloco, iniciaremos nosso diálogo com uma psicóloga da APAE Bauru para melhor compreensão do assunto. Fique com a gente! Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAE Bauru em busca de uma sociedade inclusiva. Recebemos hoje aqui no estúdio Priscila Foger Marques Pena, psicóloga da APAE Bauru. Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio, por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. Obrigada, Gabriela. Bom, para começar, qual é o conceito de deficiência e o que define essa condição? Então, hoje, no conceito, a gente vai ressaltar, na verdade, diferente do que acontecia antes, né? Na verdade, o conceito da pessoa com deficiência, o conceito de deficiência foi mudando ao longo dos anos. E antes era voltado mais para o que, assim, faltava na pessoa com deficiência, né? Então, o seu impedimento físico, intelectual, alguma condição sensorial, um prejuízo sensorial que caracterizava aquela deficiência. E hoje, a gente vai avaliar, tá, esse impedimento, né, nessas diversas condições, porém, a gente vai olhar para o contexto. Então, hoje a gente pensa na funcionalidade dessa pessoa, como que ela se comunica, que acesso ela tem aos recursos da comunidade, as relações sociais, e a gente vai pensar nas barreiras desse contexto, na relação com as outras pessoas e nos diversos ambientes onde ela vive. Então, hoje a gente vai discutir muito mais, é feita, claro, a avaliação, né? Tem alguns tipos de deficiência que tem avaliações mais objetivas. Hoje, a pessoa com transtorno de espectro autista é considerada também uma pessoa com deficiência. Esse diagnóstico, no caso, não tem avaliações assim tão objetivas ainda é uma avaliação clínica. Então, dependendo do tipo de deficiência, a maneira como vai ser avaliado esse impedimento que existe, que a pessoa realmente apresenta, ele é diferente. Mas a gente vai olhar muito mais para esse contexto, hoje pensando nas políticas públicas, no acesso ao direito à educação, à assistência, à saúde e nas relações humanas. E quais são os tipos de deficiências mais comuns e quais são as deficiências que a APAE mais trabalha? Tá, então assim, a deficiência física, né, a deficiência intelectual, a deficiência auditiva, visual e também a deficiência múltipla, que aí seria a associação de mais de um tipo de deficiência. Lá na APAE nós atendemos todos esses tipos, com exceção da deficiência auditiva. A gente atende pessoas, no caso de deficiências múltiplas, que têm a deficiência auditiva associada à deficiência física, associada à deficiência intelectual, né? Mas aí nós atendemos todos esses tipos de deficiência, incluindo o transtorno do espectro autista também. E você consegue explicar um pouquinho melhor cada uma dessas deficiências? Então, a deficiência física, ela tem diferentes condições, né? A pessoa pode nascer com comprometimento físico por problemas anteriores ao parto, problemas na hora do nascimento e até depois também. E a pessoa também pode adquirir a deficiência física, né? Por acidentes automobilísticos, por patologias degenerativas. Então, tem uma série de patologias, uma série de condições que vão caracterizar o impedimento físico. E aí, como eu falei da funcionalidade, nós vamos também olhar para a condição. Hoje, considerando a classificação internacional de funcionalidade, vai ser avaliado esse impedimento físico pensando na funcionalidade dessa pessoa, né, em recursos de tecnologia assistiva que ela vai necessitar e que ela tem direito para garantir o acesso. A deficiência intelectual para nós da psicologia, né, como sou psicóloga, foi uma mudança muito grande, porque nas avaliações da nossa área, a gente avaliava a capacidade intelectual da pessoa, né? Então ainda tem testes padronizados que vão avaliar essas condições e essa avaliação é muito importante, tá? Das habilidades intelectuais, mas aí também falando da funcionalidade. Então eu vou olhar como é que esse indivíduo funciona, né? O que a gente chama do comportamento adaptativo, então como ele se relaciona, de que maneira ele já desenvolveu autonomia considerando a idade cronológica, para as atividades do dia a dia, de higiene, para as atividades, dependendo da idade, para acesso ao mundo do trabalho, né? E de comunicação, de habilidades sociais. Então, a gente vai olhar para o impedimento e para esse contexto todo,
tá? E aí, é claro, a gente vai avaliar, pensando na funcionalidade, hoje, o conceito de deficiência intelectual não é como antes, assim, a pessoa tem deficiência intelectual, é um quadro que não tem cura, porém, a gente vai pensar nos recursos, pensar no acesso, como eu falei, nas diferentes áreas, né, da vida dessa pessoa, e a classificação, na verdade, o nível de deficiência, qual é o objetivo? Com todo esse acesso, o objetivo é que o nível de apoio que a gente fala vá sendo reduzido. Então, se ele precisa de hoje de um apoio mais intenso para se comunicar, de um apoio mais intenso para a aprendizagem escolar, com todos os recursos, assim, retirando, na verdade, todas essas barreiras, né, a gente vai esperar que numa reavaliação esse nível de apoio vá sendo reduzido e essa pessoa vai tendo mais autonomia, vai se comunicando melhor, vai tendo um desempenho melhor de aprendizagem, de independência para a sua vida de uma maneira geral, vai alcançando, na verdade, seus objetivos, seus sonhos. Então, o conceito de deficiência intelectual mudou muito, que a gente vai pensar hoje na funcionalidade e no apoio. Que apoio essa pessoa necessita, né, para ter uma vida mais plena, para que realmente a inclusão seja efetiva, né? No caso das deficiências visual e auditiva, aí vai ser realmente avaliada a acuidade, né, nessas áreas, a visual e a auditiva, e aí tem recursos também de tecnologia assistiva, tem diferenças, por exemplo, se é um quadro de cegueira, se é um quadro de baixa visão, se é uma perda auditiva unilateral, bilateral, se a pessoa vai fazer o uso de um aparelho e aí, muitas vezes o implante coclear. Então, tem condições hoje de recursos da tecnologia que vão dar conta, muitas vezes, dessa acuidade de melhorar, de ampliar. E tem casos realmente que daí a perda é total, né? Então aí o surdo, a pessoa cega, né? Que aí tem outros recursos para a mobilidade, para o acesso à educação, para a comunicação com as outras pessoas, né? E a deficiência múltipla, como eu falei, seria a associação de mais de um tipo de deficiência, né? E o transtorno do espectro do autista, que aí é uma condição que hoje a gente pensa na comunicação social, então a comunicação dessa pessoa com as pessoas, as habilidades sociais, né, de interação social, e comportamentos, assim, restritos, repetitivos, os comportamentos, assim, muitas vezes, alguns interesses maiores por determinados assuntos. Então, muitas vezes a gente precisa, o objetivo do trabalho é ampliar esse interesse, que ele se envolva em tarefas necessárias do dia a dia e que a gente também, né, assim, consiga possibilitar no dia a dia que aquele interesse dele em determinado assunto seja favorecido, seja canalizado para alguma coisa funcional na vida dele, mas ampliar essas relações. Então, hoje, no transtorno do espectro autista, a gente pensa na comunicação social e nesses comportamentos que muitas vezes acabam prejudicando essas relações sociais, essa evolução, na verdade, no repertório comportamental, né? Então, a gente tem essas duas áreas aí com comprometimento que aí vão ser objetivos, né, da gente trabalhar metas de trabalho terapêutico com eles. Você comentou que houve essa mudança significativa, né, na maneira de encarar a deficiência. Na psicologia, como que isso é encarado? Como que a pessoa com deficiência ela é assistida e acompanhada? Isso, então. Acho que na psicologia, Gabriela, isso mudou, assim, para nós, né, da área, foi um avanço muito grande, realmente. E, claro, a nossa responsabilidade, porque o profissional da psicologia, ele vai trabalhar com a comunicação, ele vai trabalhar com a interação social, ele vai trabalhar no acesso aos direitos, e ele vai também trabalhar numa área que eu vejo como muito importante hoje, porque a legislação, ela garante os direitos da pessoa com deficiência, né? Toda essa mudança do conceito, mas nós da psicologia também temos uma responsabilidade muito grande, acredito que os outros profissionais também, mas por quê? Porque hoje a gente ainda discute muito sobre essa questão das relações. Então, a atitude da outra pessoa frente a uma pessoa com deficiência, ela pode possibilitar realmente diversas oportunidades, né? Ela pode possibilitar que essa pessoa realmente, assim, amplie sua funcionalidade e seu acesso aos direitos, como também ela pode impedir. Então, quando a gente fala de das barreiras, ainda hoje a principal barreira é o outro, né? Então, assim, e a gente passou por um tempo onde a atitude desse outro, né, sujeito, dessa outra pessoa, tinha uma postura assistencialista, né? Então, eu entendo, eu aceito, eu concordo. E hoje a gente discute que não é assim, né? Somos todos pessoas, até achei muito interessante o nome do programa, Gente é Gente, né? Somos todos gente mesmo. E aí, assim, é muito importante que as pessoas tenham acesso à informação. O que é essa condição? Mas, porque isso
isso assim facilita, isso aproxima, isso esclarece. Mas a atitude não deve ser assim no sentido de eu aceito. Na verdade é esse conceito de somos todos pessoas. E como é que eu me comunico, né, com você? Hoje aqui te vendo pela primeira vez, né? Então assim, o que é esperado nesse ambiente, tá? Então a ideia é que realmente as pessoas se relacionem, as pessoas se aproximem, as pessoas não coloquem, porque a gente passou por um tempo onde o conceito da deficiência muitas vezes era, eu não sei muito bem lidar, não sei o que acontece, e hoje no dia a dia ainda isso foi mudando, mas a gente ainda percebe, né, que vai além da adaptação curricular, vai além da rampa, entende? Todos esses acessos, todas essas estratégias, esses recursos, eles vêm sendo modificados, ainda falta alguma coisa, né? Porém, ainda a gente percebe que a atitude do outro, de realmente assim, de interesse em estar com o outro, de interesse em saber, em se interessar, em conversar, em se comunicar, isso ainda é uma grande barreira, né? Ainda a gente percebe no dia a dia pessoas assim, não conheço sobre deficiência, não saberia atender, sabe, no balcão, né? Se aparecer uma pessoa com deficiência, como será que eu faço? Então, é muito mais ainda, no meu ponto de vista, a questão da relação humana que a gente tem que avançar. E essa barreira com as pessoas, ela pode ser quebrada como? Eu entendo que existe essa necessidade da informação, com certeza, né? Mas eu entendo que, por isso que eu volto para a minha área da psicologia, porque é uma questão, assim, das habilidades sociais, das relações humanas, da gente entender que realmente, assim, não vivemos sozinhos. E hoje a gente passou por aquele tempo onde nós vivíamos com o entendimento de que nós éramos um grupo social e as pessoas com deficiência faziam parte de outro grupo. Né? E aí agora, com o passar do tempo, a gente já entendeu que as pessoas com deficiência fazem parte desse mesmo grupo que a gente, né? Eu, como trabalho há muito tempo nessa área, nos meus outros grupos sociais, as pessoas me viam como, a Priscila, né, assim, sabe sobre deficiência, conhece, sabe conversar, sabe, de repente, oferecer água para uma pessoa com deficiência. Eu talvez não saberia fazer isso. Então, eu acho que hoje a gente passou por um movimento onde não é visto mais assim. Só os profissionais da área da saúde, né, ou da APAI, profissionais, as pessoas precisam realmente se engajar, se aproximar, interagir. Você precisa de ajuda? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, assim, você tem, muitas vezes, até na maneira de interagir com a pessoa com deficiência, né? Falar sobre as coisas do dia a dia, não só sobre a deficiência, né? Então, assim, ele também tem expectativas de trabalho, também tem expectativas relacionadas ao namoro, a relacionamentos, ele também tem expectativa de ter mais amigos, de frequentar os espaços sociais. Então, acho que a ideia é tirar um pouco essa ideia de que eles fazem parte, né, de um grupo paralelo, e os interesses deles são os mesmos de quem não tem deficiência, né? Então, acho que nesse ponto a psicologia tem uma responsabilidade muito grande, porque como eu falei, assim, relação humana mesmo, né? Então, hoje eles já estão no espaço, antes não era muito permitido, né? E era difícil também para os familiares estar nos ambientes, enfrentar todas as situações de perguntas, de mitos e tudo isso. Hoje eles estão muito mais em todos os lugares, né? Então, acho que isso também favoreceu essa mudança, mas ainda falta, né? Nesse tato com o outro, nesse olhar, entendeu? Nessa disposição em querer saber, em conversar, em interagir. Né? A gente precisa encarar a pessoa com deficiência Com como uma pessoa, como um indivíduo, né? É. Bom, Priscila, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. A gente agradece você ter aceito o nosso convite para discutir esse assunto tão importante. Obrigada. E já que nós estamos falando sobre as habilidades de pessoas com deficiência, no nosso próximo bloco nós vamos conversar com 2 usuários da APAI. Fique com a gente, já voltamos com mais Gente é Gente. Estamos de volta com o Gente é Gente, uma parceria da TV Unesp com a APAI Bauru na busca de uma sociedade inclusiva. No estúdio hoje conversamos sobre a deficiência na visão de quem vive essa realidade, com a presença de Elias Evangelista Bueno, delegado aposentado, e Carlos Alexandre Oliveira Pacheco, residente da Residência Inclusiva, ambos usuários da APAI. Bom, muito obrigado pela presença de vocês e por vocês terem aceitado o nosso convite para participar do nosso programa. Prazer é nosso. Prazer é nosso. Bom, eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho da história de vocês, da vida de vocês. Quem quer começar? Eu começo. Eu da APAI desde 2011.
E você, Elias? Eu estou na APAI já faz 11 anos. E posso contar uma trajetória da minha vida. Em 1998, eu me recordo do ano porque foi um ano que eu tive muito sucesso na minha vida profissional. E fui alertado por um amigo que eu estava com um leve tremor. Eu falei, mas não estou com tremor, não tenho tremor nenhum. E eu estendi a mão, realmente não aparecia o tremor, mas quando eu peguei um pedaço de papel em mãos, aí eu percebi. Mas aquilo poderia ser o estresse, nervoso, muita coisa, eu não me preocupei inicialmente. Muito bem, mas passaram-se os dias e eu comecei a ficar preocupado, porque o tremor não cedia, não parava, e o nervosismo, o estresse começou a tomar conta. Por quê? Aí eu fui procurar os médicos, neurologistas no caso, e passei por 7 neurologistas. Naquela época eu tinha 35 anos, estava no auge da minha vida, e as consultas médicas que eu tive, primeira situação, era uma doença naquela época lá considerada doença de idoso. E também se tinha por base que alguém da família tivesse Parkinson. E eu não tinha nem idade e nem alguém da família. Então eu fiz tratamentos com relação a estresse. Mas aquilo não surtiu efeito. E em 2003, aí eu procurei um novo neurologista e já estavam mais acentuados alguns ramos da enfermidade, porque só o tremor, ele não te diz que você é portador de Parkinson. Muito bem, comecei a fazer o tratamento. O primeiro medicamento que eu tomei, eu achei que eu tinha sido curado, né? Porque foi fatal. Mas, com o passar das horas, eu percebi que eu tinha que continuar fazendo o tratamento. Mas aquilo não bastava para a minha vida, porque eu fazia o tratamento, mas eu percebia que alguma coisa estava errado. Que meu pé começava a mudar de sentido, minha mão mudar de sentido. E o medicamento, ele me ajudava muito, como me ajuda até hoje, mas não resolvia. Foi quando eu resolvi procurar a APAI, há 11 anos atrás. 11 anos eu percebi que graças a Deus, que a minha deficiência, ela poderia ser adiada por mais tempo. Ou seja, se a cadeira de roda ou a cama estivessem próximas a mim, ela começou a se afastar. Porque eu comecei a fazer as terapias interdisciplinar que existe na APAI, e aquilo foi como uma benesse muito grande. E hoje eu posso dizer que eu não estou encurvado, eu ando normalmente, eu tenho raciocínio. Eu cheguei a um ponto de eu não fazer uma conta de vezes, uma conta de diminuir, por conta da minha memória. E hoje eu tenho facilidade para andar, eu dirijo, continuo a dirigir, continuo a realizar meus negócios bancários. A minha atividade, eu fui impedido de executar mais, tanto é que me aposentaram no ano de 2008. E hoje agradeço a APAI, porque na segunda-feira eu faço fonoaudiologia, na terça-feira hidroterapia e fisioterapia da respiração. Na quarta-feira faço fisioterapia normal, que todas as pessoas conhecem, e na sexta-feira psicóloga. Então eu sou orientado de uma forma global, do meu corpo inteiro, da cabeça aos pés. Porque o Parkinson atinge os nervos e a musculatura. E aonde nós temos musculatura e nervos? Da cabeça aos pés. Então eu agradeço a APAI, conclamo a população a conhecer o que é a APAI. A APAI não é nenhum cabide de pessoas que são imprestáveis.
Lá não existe ninguém babando, não existe loucos, existem pessoas normais, alguns com a sua deficiência de uma forma, outros de outra, mas todas buscando o carinho, o amor que a PAI transmite através dos seus funcionários, através da nossa presidente, Dona Olga. Então, meu muito obrigado à PAI por tudo aquilo que ela tem realizado por mim até hoje. Bom, você está sendo acompanhado há 11 anos, né, pela PAI. E você, Pacheco, há quanto tempo você está sendo acompanhado? Desde 2011. Eu saí de um outro abrigo, fui para a PAI. Mas só que aí a Dona Olga acolheu os meninos, que são 35, e abrigados, e na PAI, mas só que uns nos 2 córregos e os 15 na PAI Bauru. Então, desde 2011 eu estou aqui. Eu agradeço a Dona Olga por ter me acolhido. E o coordenador Roberto, que está lá ajudando a Dona Olga, por ter acertado eu no abrigo. O Elias comentou que ele faz diversas atividades. E você, o que você faz na PAI? Quais são as atividades que você realiza? Eu faço atendimento, eu faço psicologia, eu faço triagem. Aí eu fui caminhado através da PAI, em várias empresas. E você trabalha hoje? Hoje eu trabalho. Você trabalha com o quê? Trabalho na empresa da Zopone. E as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, quais são elas? São de acompanhamento no trabalho. Então a pessoa, assim, vamos supor, se é chamada atenção e a pessoa não gosta de ser chamada. Então eu acompanho que as pessoas de ser chamada atenção. E você, Elias, quais são as dificuldades que você encontra no dia a dia? Olha, são várias as dificuldades que nós encontramos, principalmente fora da PAI. Porque dentro da PAI nós somos valorizados. Eles acreditam que eu posso ir no banco e mexer com o caixa eletrônico. E eu realizo isso. Eles acreditam que eu, dentro da minha casa, posso ir buscar um copo d'água na cozinha, na geladeira, sem que eu incomode alguém de trazer esta água para mim. Então eu aprendi que eu não posso ser imprestável. A sociedade tem que observar isso, a família tem que observar isso. Porque se nós formos desvalorizados, nós vamos acreditar que efetivamente nós não temos valor, que nós somos imprestáveis. E o parkinsoniano, ele não é imprestável, ele tem as suas deficiências. Mas é a mesma coisa, onde você coloca a cor azul, se você não quiser colocar azul, você coloca a cor que você mais deseja, mais gosta. Mas você tem alternativa, ou seja, você não é segregado a executar uma coisa só. Por exemplo, se eu subo uma escada de 30 degraus, eu vou ter, na minha cabeça, dificuldade em descer dessa escada. Então, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou subir numa escada se eu sei que eu vou ter uma certa dificuldade? Mas no lugar dessa dificuldade, existem milhões de coisas que eu posso fazer. Uma palavra cruzada, brincar com o filho, brincar com o neto. Evidentemente que você não vai extrapolar o seu campo. Mas nós aprendemos que nós temos valor. E que esse valor, ele começa na nossa boca, quando nós abrimos e sabermos aquilo que nós devemos falar. Saber aquilo que nós devemos dizer, ou seja, a reclamação, ela tem que ser diminuída. Se não for diminuída, ela tem que ser
eliminada, porque nós somos úteis. E quando você aprende a ser útil, ufa, é algo maravilhoso. A gente falando de independência, né? Pacheco, que atividades dentro da PAI que você realiza que proporcionaram essa independência para você? Independência é pegar ônibus sozinho e voltar e fazer compra com o próprio cartão, assim. Então, aprender a ser cidadão no meio do ambiente. Então, eu agradeço a PAI por ter liberado essa posição de eu ser cidadão, porque eu antes eu tinha medo de fazer uma pergunta sequer para a psicóloga, o que é ser cidadão. Mas hoje eu tenho a possibilidade de conviver com todos os técnicos, diálogo, falar como eu me sinto, porque antes eu me sentia vergonhado e preconceito. Falar, eu não gosto da PAI porque a PAI tem louco. Aí eu pensei, a PAI não só tem louco, a PAI tem uma pessoa que sabe ser valorizado, que valoriza a dificuldade do ser humano. Então, naquela época, eu me sentia orgulho, eu me sentia sozinho. Então, aí eu comecei a fazer tratamento, psicologia. Aí eu fui na PAI, pedi ajuda. Aí eles me acolheram como se eu tivesse em outro abrigo. Então fui acolhido pela dona Olga, pela Rose Carrara, pela Vânia, pela Sarete. Então eu tô acolhido através dela no abrigo que eu tô. Na casa masculina, eu faço comida, faço almoço, limpo a casa, limpo quarto, eu faço tudo. Você exerce a sua cidadania, né? Cidadania. Dentro da PAI há essa valorização muito grande, né, do indivíduo, mas e fora? Como é que isso acontece? E fora? Fora da PAI. Fora da PAI, eu valorizo o movimento para cima, para baixo, passeio para vários lugares, viajo para outros lugares, para São Paulo, que eu já viajei para conhecer a minha família, com os técnicos, tudo. Então, através desses lugares, eu valorizo, porque o Roberto deu a posição para mim. E a Amanda também, o Lázaro também. Então, os técnicos inteiros falou, você tem capaz de achar sua família. Então, eu sou valorizado muito. Mas e as pessoas, como elas enxergam vocês? Como que vocês são tratados pelas pessoas? Olha, é interessante dizer com relação a isso, porque quando você tem um determinado problema e que alguém tem o mesmo problema que você, então nós somos iguais. Essa igualdade faz com que nós possamos conversar e romper as barreiras. O Parkinson é uma enfermidade que, infelizmente, as pessoas que são portadoras sentem vergonha delas próprias, e isso é inconcebível. Conversando com genitores, filhos de portadores de Parkinson, eles falam, mas Elias, o que você vai fazer na PAI? Você não é débil mental. Eu falei, eu vou procurar o meu socorro. E convido você a presenciar durante um dia apenas. Não há necessidade de você ficar uma semana, porque as terapias que eu faço interdisciplinar, cada dia da semana é uma delas. Então eu convido você a estar presente na PAI
para verificar o que é que nós realizamos. Nós não batemos com a cabeça em lugar nenhum. Nós não chutamos nenhum amigo. Pelo contrário, tudo aquilo que nós recebemos dentro da PAI é para você verificar que eu estou bem. Então as pessoas falam, mas Elias, existem momentos que você não aparenta ser possuidor de Parkinson. Há uns 15 dias atrás eu levei meu neto para jogar tênis de mesa e encontrei ali com um médico psiquiatra. Eu não conhecia ele não me conhecia, e nós começamos a conversar e ele citou que ele era psiquiatra. Eu deixei mais continuar a conversa e coloquei para ele e falei assim, doutor, eu tenho Parkinson. Ele falou, você não tem Parkinson. Eu falei, eu tenho Parkinson. Ele falou, agora eu estou vendo que você tem Parkinson, porque nem ele descobriu, desconfiou. Não é que eu disfarcei, é que a minha cabeça, pelos medicamentos e pelo trabalho que é realizado, me deixam mais tranquilo, mais suave, mais lenitivo. E isso faz com que eu trema, meu tremor é menor, meu caminhar é melhor. Então a sociedade, ela tem que compreender e fazer uma visita. Você não pode dizer se uma laranja é doce ou azeda. Você tem que experimentá-la. E eu convido a população de Bauru, não somente aqueles que possuem parentes, filhos, mães, etc., com certa enfermidade, mas aqueles também que têm um amigo, que tem alguém que ele já ouviu dizer que tem Parkinson ou qualquer outro tipo de enfermidade, que leve aos cuidados de quem ama fazer aquilo. Então os profissionais da PAI, eles não te desprezam. Você é tratado de uma forma absolutamente normal. E às vezes até melhor do que em casa. Porque eles são profissionais, eles entendem. E em casa eu não tenho problema, mas às vezes determinadas coisas eles não entendem como é que se ocorre aquilo. Então essa situação é interessante que as pessoas se dirijam à PAI e tire essa conclusão precipitada de que a PAI é para louco. A PAI é para pessoas sãs, para pessoas que necessitam de tratamento e para as pessoas que precisam ouvir uma palavra de carinho. Bom, eu agradeço muito a presença de vocês aqui hoje para a gente discutir esse assunto tão importante, né? E as ações que a PAI desenvolve é extremamente necessária para a gente dar autonomia para o indivíduo e socializá-lo, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos às ordens. O Gente a Gente termina aqui. Para mais informações e novidades, acesse o site da PAI Bauru e as redes sociais da TV Unesp. Nós voltamos semana que vem com mais Gente a Gente. Muito obrigada. Meu nome é Roseli, tenho 50 anos. Eu comecei na PAI porque eu tive 3 AVCs, né? E isso tem um aneurisma. Eu entrei aqui na PAI porque eu tive como eu falei, 3 aneurisma. Eu tive dificuldade na fala, tive dificuldade no andar, eu tive dificuldade em mexer a minha parte direita, né? E entrei aqui com dificuldade nela todas. A equipe multidisciplinar me ajudou no desenvolver a minha parte motora. E a equipe aqui, ela é excelente, né? E ela veio somar o que eu necessitava dela. A equipe tem um desenvolvimento fora do comum. É uma equipe que desenvolveu meu lado, tanto emocional como meu lado físico. Então, o que eu uso da PAI é tudo que eu uso da PAI. Então a PAI foi muito importante, é muito importante para mim. Então eu venho para a PAI, cada dia que eu venho, eu saio daqui melhor. Então tem dias que eu chego aqui e eu falo, esse exercício não vai me fazer nada.
Aí eu chego aqui, eu saio recuperado. Eu falo, então todo dia eu venho buscando o melhor e saio daqui melhor do que eu venho buscar. Então eu acho que a PAI, para mim, é o significado de melhoras, é o significado de uma vitória.